O filho tem uma coisa que o escravo não tem, a herança. Só que o pai quer deixar algo maior do que a herança, o legado. E qual a diferença da herança pro legado? Que a herança é o que você deixa pra alguém e o legado é o que você deixa em alguém. Pode roubar a sua herança, irmão. Rapidinho, você já percebeu que as pessoas brigam pela herança? Sim. Você percebeu? Não tem morte na sua família por causa de herança, mas você nunca vai ver ninguém brigar pelo legado. Porque legado é algo interno, irmão. Entende? A herança pode ser palpável, mas o legado é algo interno. É algo do lado de dentro. As pessoas brigam pelo lado de fora, mas o segredo não está do lado de fora. O segredo sempre está do lado de dentro. Jesus falou, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer. A comida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de beber. A água vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de vestir. A roupa está do lado de fora. Mas ele falou, mas buscar primeiro o reino. É o que está do lado de dentro. Aí ele falou, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o problema da igreja brasileira? Que ao invés de buscar o reino, está buscando o acréscimo. Uau. O poder não está no acréscimo, o poder está no reino. E as demais coisas, a gente dá título para as coisas, né? Sim, e riqueza, Jesus chamou de coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não deu título, ele chamou de coisa. Porque o que você está dando título, ele chama de coisa. Mano. Porque para ele, a riqueza maior não é ter dinheiro. Uau. A riqueza é... Agora, a riqueza maior não é ter dinheiro, porque as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Dinheiro é somente uma área da prosperidade, não é o tudo. Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ter tudo. Que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Que adianta você ter dinheiro e não ter um bom casamento? Que vocês não estão aqui. Entende? Prosperidade é um complô, é tudo. Por quê? Jesus, quando chamou os discípulos, o único discípulo que deu trabalho para Jesus foi o único discípulo que tinha um cargo. O único que deu trabalho para Jesus foi o que tinha um cargo. O único que tinha um cargo foi o que mais deu trabalho. Por quê? Ah, essa é boa. Por quê? As igrejas que mais crescem não são as igrejas que têm funcionários, são as igrejas que têm voluntários. Pegou, Tom? Qual a diferença dos funcionários para os voluntários? Que funcionário faz pelo dever. Funcionário faz pelo que vem. O voluntário faz pelo coração. Porque Deus não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um serviço. Serviço, uau. Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Toda vez que você esconde, Deus aparece. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. O Judas era o único que tinha um cargo. Só que Jesus não prometeu salário. Então ele começou a roubar de Jesus. Talvez ele estava tirando o salário dele. Já que ele não vai me pagar, então deixa eu tirar o que é meu aqui. Só que ele achou que o dinheiro que ele estava tirando para ele ia deixar ele rico. Mas quando ele vendeu Jesus, descobriu que ele ficou pobre. Ele descobriu que ficou tão pobre que ele tentou devolver o dinheiro, porque ele descobriu que a maior riqueza não era o dinheiro. Uau, ele tentou devolver. A maior riqueza era Jesus. O sacerdote falou, o dinheiro não serve para nada mais. Porque a maior riqueza não é ter tudo, a maior riqueza é ter Jesus. Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Mas quem não tem nada e tem Jesus tem tudo. E nunca foi sobre as moedas, né? Sempre foi sobre Cristo. Tanto os sacerdotes, não eram as moedas que eles queriam Cristo. Sabe aquele sacerdote inteligente? Uau. André, sim. Sabe que o problema não é ter dinheiro? O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você, cara. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. A Bíblia diz que a igreja primitiva trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Pé fala de governo. Com o passar do tempo foi mudando, do pé foi pro bolso. Do bolso foi pro coração. E do coração foi pra cabeça. E tudo que governa sua cabeça, governa seu coração, governa seu bolso, governa seus pés. Entende? O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. Show. Ou você governa ele ou ele vai te governar. Governa ou seja governado. Se você rasgar uma nota de 50 na frente de algumas pessoas, o coração deles também vão ser partido. Toda moeda que circulava em Israel tinha a cara de César. Tinha o rosto de César. Porque era o Império Romano que subjugava Israel, então tinha o rosto de César. Aí Jesus falou, dá a César o que é de César. Tinha o rosto dado de César. As moedas tinham o rosto dele. Aonde as moedas circulavam tinha, por quê? Representava César. Por que nós somos comprados pelo sangue e não pelo dinheiro? Porque nós somos a imagem semelhança de Cristo. Então onde nós vamos, nós não representamos a imagem do império, representamos a imagem do reino. Somos a imagem de Deus. Você falando sobre essa questão, sobre Judas, né? A gente fala muito sobre Judas, o que ele fez. Quem fala sobre Judas usa a palavra traição, né? Uhum. Quando fala de Judas, fala muito sobre traição. Mas se fala pouco sobre perdão, mano.
sobre perdão, quando você fala de Judas, porque ninguém vê nesse cenário Judas, pô, sendo perdoado, porque ele traiu Cristo. Então, o que você... Existe? Tem como falar sobre perdão ao se tratar de Claro Judas? que tem. Só reativando um ponto aqui, engraçado. Você percebeu que hoje ninguém tem o nome de Judas? Ninguém tem o nome... Uau. Você já ouviu falar assim, não, fulano de tal chama Judas? Ninguém, porque Judas não tá no nome, Judas tá no caráter. Porque vai ter gente que tem o nome de Moisés e de Abraão, mas o caráter dele é de Judas. Porque Judas não tem a ver mais com o nome, tem a ver com as ações. Por isso que você não vai ver ninguém chamar Judas. Porque Judas não tá no RG. Judas não tá na identidade. Judas tá no caráter do cara. Vai ter gente que vai estar o nome de João, de Tiago, mas o caráter dele é de Judas. E por que Judas não foi perdoado? O Pedro negou também. Lembra que o Pedro negou? Sim. Mas Judas traiu. Judas, na verdade, ele não vendeu Jesus, né? Judas vendeu uma informação. Ele falou assim, ó, aquele é quem eu beijar. Ele vendeu informação. E aí, o detalhe tá aqui. Por que Pedro foi perdoado e Judas não? É porque, primeiro, o Pedro negou porque estava longe de Jesus. Sim. E o Judas traiu porque também estava longe. A diferença não é eles saírem. A diferença é eles retornarem. O Pedro saiu e voltou. O Judas saiu e nunca mais voltou. Porque o perdão é uma palavra pequena, mas o efeito dela é grande. Toda vez que você perdoa alguém, você está liberando a si mesmo. A culpa não te traz a cura, mas o perdão te conduz à paz. Deus não pode te levar para o próximo nível enquanto você não perdoar as pessoas que estão nesse nível que você está vivendo. Por quê? Porque quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Quem guarda ressentimento não está pronto para uma revolução. Quem guarda ressentimento não cresce. Deus só pode me perdoar quando eu perdoo os meus irmãos. A palavra perdão não fala de ganho, a palavra perdão fala de perda. Perdão. E não é diminutivo, é aumentativo. Perdão. Então, para você ganhar o perdão de Deus, você vai ter que liberar o perdão para alguém. O perdão é o nível de cura. Quanto mais você perdoa, mais curado você é. Entende? Por isso que todas as vezes que Jesus curava alguém, que ele falava, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que é interessante? Que na cruz Jesus perdoou quem o matou e hoje a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Porque algumas pessoas estão como cachorro lambendo suas próprias feridas. E as feridas não conseguem alcançar cicatriz porque nós não liberamos o poder do perdão. O que Jacó... Engraçado. Jacó e Esaú teve uma treta. Jacó, muito esperto, foi lá, conseguiu fazer o guisado primeiro e entregou para o pai dele. Recebeu a bênção na frente de Esaú. Esaú queria matar Jacó. Anos depois eles se encontraram. Mas antes de Jacó encontrar com Esaú, Jacó encontrou com Deus. A partir de hoje seu nome será Israel. Quando Esaú e Jacó se encontraram, Esaú queria matar Jacó. Mas quando ele aproximou, não matou. O texto diz que ele beijou, abraçou e chorou. Por que ele beijou, abraçou e chorou? Porque ele achou que ia encontrar com Jacó, mas quando aproximou, viu que era o Israel. Entende? Então só quando você é tocado por Deus e transformado por Deus, que você encontra com as pessoas, você tem o poder de liberar perdão. A mágoa é uma água má, mano, é uma água amarga. Quando você alimenta as suas mágoas, automaticamente você prendeu o perdão. Quando você libera o perdão, você está dando asas para você mesmo. Liberar o perdão é liberar a si mesmo. Entende? Então é muito simples. Todas as vezes que você tiver algum problema com alguém, tudo que você precisa entender é: perdão não tem paredes. O perdão é uma ponte. Você não tem que estar certo para perdoar. Você só tem que perdoar. Você tem que diminuir, cara. Porque você vai quebrar o que está lá dentro. As pessoas ficam brigando, só que elas têm facilidade de brigar, mas as dificuldades de perdoar. Porque se a sua fala sobre amor é muito grande, mas o seu nível de perdão é muito pequeno, você não entendeu o que é verdadeiramente amar. Porque o amor e o perdão não pode ter divórcio. O amor e o perdão não pode ter divórcio. Eles precisam estar juntos. Você não pode casar com uma pessoa que no casamento precisa ter duas coisas para se manter: o amor e o perdão. Porque é impossível caminhar com uma pessoa sem perdoar ela.